Os meus alunos já sabem que eu sou um grande incentivador e um grande adorador do Groovy, Groovy Script aqui no SAP CPI. Hoje eu vou trazer aqui para vocês um pouco do poderio que o Groovy tem em substituir alguns artefatos standard do SAP CPI. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo hoje. Bom pessoal, esse vídeo aqui, nas minhas aulas, né, eu sempre mostro para os meus alunos como eles utilizarem, obviamente, né, a ferramenta standard do SAP CPI, mas também, né, em muitos momentos eu incentivo eles a usar o Groovy Script. Eu uso muito o Groovy Script nos meus iFlows, né, por vários motivos, né. Às vezes algumas tarefas são muito complexas, né? Por exemplo, em alguns mapeamentos, né? Para quem já trabalhou já com SAP PIPO, imagina aqueles mapeamentos enormes, né? Aquelas setas que vão e que vêm, ou seja, uma ferramenta, né? Um mapeamento que aqui no SAP CPI, como no PIPO, existe a ferramenta visual, né? Aquela forma visual de tu desenvolver os mapeamentos, que a ideia seria facilitar, né? Tu bater o olho e já sabe o que está acontecendo. Muitas vezes esses mapeamentos são muito complexos e acaba se tornando uma tripa enorme, né? E que fica, né? Que no meu ponto de vista acaba não fazendo sentido nenhum. Fica muito mais difícil de tu entender. Nesses casos eu costumo adotar o mapeamento dentro do Groovy Script, né? Mas isso é só um dos exemplos, né? O que eu vou trazer na aula aqui para vocês hoje basicamente a gente vai substituir, né, alguns passos que a gente geralmente faria, né? Utilizando os artefatos aqui standard do SAP CPI, eu vou substituir e vou fazer tudo numa tacada só dentro de um Groovy Script, tá? Eu tenho aqui o que a gente vai fazer na nossa aula de hoje, ó, são basicamente 4 passos, tá? A ideia, né, do nosso iFlow, né, mas que vai estar tudo embutido dentro de um único Groovy Script, né? A gente vai pegar um XML de entrada e transformar ele no formato de saída. Então vejam aqui que a gente tem o XML de entrada, tá? É esse aqui. E ele vai ter que ter esse formato aqui na saída, entendeu? Ou seja, a gente já vai fazer um mapeamento disso aqui para isso aqui, somente utilizando o Groovy Script. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma conversão, né, no formato da data. A gente vai passar desse formato para esse, né, que é o que exige a nossa saída. Também, a gente vai preencher um campo aqui do nosso XML de saída, né? Existe um campo lá, Document Type, baseado numa propriedade. Ou seja, a gente vai ter uma propriedade, a gente vai ler essa propriedade e vai preencher esse campo lá no XML de saída, tá? E isso baseado em um filtro, né? Então, se esse filtro aqui for igual a true, né? Esse filtro aqui é um campo do nosso XML aqui de entrada, né? Se ele for igual a true, então esse nó, né? Esse nó aqui, ele vai ser lido ou não, tá? Então, numa tacada só, em um único groove, a gente vai fazer essas 4 operações, né? Então isso é um exemplo, só para mostrar aqui para vocês que em uma tacada só a gente consegue resolver esses 4 problemas aqui, entendeu? Sem tu ter que criar lá, sem tu utilizar, né, os artefatos standard do SAP CPI. Claro, se você quiser utilizar, utilize, né? Fica mais fácil até para ler, obviamente, né? Tu vê ali todas as caixinhas, né? Porém, né, em algumas situações eu costumo já embutir isso aqui nos meus Groovy Script. A escolha é tua, tá? Aí tu vê também como que se adapta melhor ao teu cenário, ok? Muito bem, vamos aqui então ao nosso Groovy Script, vamos começar a desenvolvê-lo. Eu vou fazer, ao invés de fazer uma chamada externa, eu vou criar aqui um timer, né, para que a gente possa executar isso aqui ao fazer deploy ou executar ele de tempos em tempos. Então eu não vou fazer uma chamada externa, tá? Vamos colocar aqui então, vou colocar um content modifier que vai preparar o nosso XML de entrada e obviamente vamos adicionar aqui um Groovy Script, tá? Então a gente não precisa de mais nenhum componente, né? A gente vai utilizar somente aqui o content modifier. E depois o nosso Groovy Script vai conter toda a lógica que a gente precisa, né? O que a gente vai colocar então no Content Modifier, né? A gente vem aqui no Message Body, voltamos lá, e vamos copiar, né, o nosso XML de entrada.
Então a gente volta lá, colocamos lá no Message Body. E também aqui no Exchange Property a gente tem que adicionar uma propriedade, né? Porque assim como diz aqui o nosso requirement, a gente tem que preencher o campo document type baseado na propriedade, tá? Essa propriedade aqui, ela chama-se doc. Opa, ela chama-se doctype. Doctype e vou colocar aqui zzYzz. Ok? Então, beleza? A gente já tem tudo pronto aqui no nosso Content Modifier. Agora a gente vai criar o nosso Groove Script. A gente vem aqui, criamos um novo Groove, voltamos aqui ao código, tá? Vamos copiar o nosso código. Temos ele aqui, a gente já vai falar dele já já. E pronto, a gente já tem o nosso código aqui pronto, né? Vamos ler um pouquinho aqui do nosso código para a gente entender o que ele está fazendo, né? Então, basicamente aqui, né? A gente está lendo o nosso body, né? A gente está dando um get body aqui e a gente também está lendo nossas propriedades, né? Todas as propriedades que a gente tem no nosso iFlow. No caso, vai ser uma única propriedade, né? Aqui a gente está criando, né? Essa parte aqui ela é muito importante, né? Essa classe aqui, a XML SL Urper, essa classe ela é muito importante. O que ela faz, né? Ela serve para tu fazer o parse, né? Ou seja, o parse significa tu encaixar, tu deixar ela no formato, né? Aqui nesse caso tu tem também para o JSON, uma classe que faz a mesma coisa, né? O XML Urper. E aqui o JSON Urper, e aqui a gente tem o XML Urper. Ou seja, ele pega, né, uma determinada informação, né, pode estar, por exemplo, no formato texto, né, que é o que vai estar aqui quando a gente cria lá o nosso body. Ele vai pegar esse texto e vai formatar de acordo com o formato que a gente está usando. Nesse caso aqui é um XML. Ou seja, quando a gente cria essa variável order, ela já vai estar num formato hábil para transformar aquela informação que está vindo do body num formato XML, tá? E depois aqui, essa aqui é muito importante também, o builder. O builder ele vai criar essa saída, entendeu? Ou seja, a gente faz o parser, manipula o parser, né? A partir do momento que a gente tem uma variável que já está parseada, a gente pode acessar os componentes daquele XML de forma individual. Ou seja, a gente pode mudar uma informação de um campo, ler uma informação de um campo, manipular, fazer o mapeamento que a gente quiser. Então, uma vez que a gente faz o parser, a gente já tem a gente é capaz de manipular todos os nós ali, ler, né, todos os nós do XML, tá? Então aqui o builder, né? O builder o que ele vai fazer aqui, né? O builder ele está construindo, né, o XML de saída, tá? Então aqui a gente está manipulando, né? A gente já tem nas nossas mãos aqui, dentro da variável order, a gente já tem acesso a todos os nós, né, do nosso XML, e o nosso builder aqui ele vai construir o XML de saída. Então vejam que aqui o builder.purchaseOrder. O que é esse purchase order, né? Aqui a gente está criando o nó raiz do nosso XML, tá? Então o nosso XML de saída, o nó raiz dele vai ser chamado purchase order, tá? Então ele vai iniciar e fechar com esse nó, tá? Com esse nó contendo esse nome. Depois aqui a gente vai ter um novo nó, né? Um subnó do purchase order, né? Vejam aqui que se a gente coloca aqui entre chaves, né? Ele vai criando ali os níveis, né? As hierarquias. Ele vai chamar esse subnó header. Dentro do header a gente vai ter uma tag chamada ID. Que valor que vai conter essa tag ID? Ou seja, muito fácil. Ela vai ter aqui o order, header, order number. Ou seja, eu venho aqui no meu XML, eu tenho aqui order, header, order number. Então veja que nesse ponto aqui, né, order, header e order number, eu estou fazendo exatamente essa leitura, order, header, order number. Ou seja, eu estou descendo aqui na minha hierarquia e capturando a informação que está nesse cara aqui e criando, né, um XML de saída chamado, né, esse nó específico com essa informação chamado ID. E assim por diante. Assim segue, né, todo o nosso XML de saída. Veja aqui, né, assim como diz aqui o nosso requirement, eu tenho que fazer a conversão da data. Então,
aqui eu faço a conversão da data. Ó, vejam que aqui eu estou usando, né? Input date, eu estou criando uma variável chamada input date, onde eu recebo lá a nossa data, que está nesse campo aqui, transformo ela utilizando o DataTime Formatter, nesse formato aqui, né, nesse padrão, e ele vai depois ser passado aqui embaixo para a minha tag chamada documentDate, ok? Depois embaixo, né, a gente vai fazer a leitura lá de uma propriedade, né, da propriedade que a gente criou lá no nosso Content Modifier, chamada doctype, né, igual a gente criou ali no primeiro passo. E a informação que contiver lá, ele vai jogar aqui dentro do nó chamado documentType. Perfeito? E por fim, né, aqui a gente vai fazer o filtro, né? Veja que essa parte aqui é bem importante. Eu vou listar aqui, né? Aqui eu já tenho outro subnó chamado item, né? Então esse item somente vai ser criado, né? Se ele for, né? Se o isBatchParent é igual a true. Quem é esse cara aqui? É esse cara aqui, ó. Veja que nesse ponto aqui, naquele ponto lá, né? Eu desço toda a hierarquia do XML até chegar nesse cara. Se ele for true, o item vai ser criado. Se ele for false, ele não vai ser criado, obviamente, né? Então a expectativa é que a gente tenha um XML de saída somente com um item aqui. E é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Esse é o filtro, né? Então a gente checa aqui o valid items. Aqui o find all, ele já faz uma busca ali no meu XML por todos os itens que contém esse cara aqui, igual a true. Se ele contiver, né? Depois a gente faz aqui um loop, né? Esse it aqui ele faz um loop na estrutura que restou ali, né? Com todos os caras que são igual a true. E ele preenche, né? E cria para mim lá dois nós, o product code e o quantity, de acordo com a informação que está contida lá no XML de entrada, ok? Por final aqui a gente dá um setBody, né? O setBody ele cria efetivamente, ele pega toda essa informação que está aqui na variável writer, né? Que a gente preparou aqui dentro e transforma isso no formato body, né? E aqui finalmente o return message que vai retornar tudo isso daí lá para nossa mensagem, beleza? Então, assim, numa tacada só aqui a gente já matou 4 problemas, né? A gente fez o mapeamento, fez a transformação da data e fez um filtro. Tudo dentro do GrooveScript, né? Então, a gente dá um OK aqui e a gente vai já de cara aqui fazer o nosso deploy. Vamos ver o resultado, né? Vamos ver se isso aqui realmente vai funcionar, não é? Então, vamos lá. A gente já deu aqui o deploy. Vamos ver se ele traz para nós já o resultado. Ó, já trouxe aqui o resultado. Vamos ver aqui, então. Então aqui, né, quando a gente entra no nosso GrooveScript, o que a gente tem lá no body, né? Então vejam lá, aqui é o body, né, que a gente trouxe aqui, tá? Então, né, a nossa expectativa é que ele seja, essa data aqui então ela seja transformada, né? Que somente esse item aqui, né, esse nó aqui seja lido, porque somente ele está igual a true, né? E aí por diante, né? Então vamos ver o que aconteceu aqui depois que ele passou pelo nosso GrooveScript, vamos ver o que ele vai trazer lá para nós, tá? Vamos lá no body, ó. Veja que o nosso body já contém a informação de acordo com o nosso GrooveScript, né? Ou seja, ele transformou a data, ele leu o nosso document type, né? E somente trouxe ali o item que está igual a true. Legal, né? Então vejo que em um único GrooveScript eu consegui colocar ali 4 operações, né? Então minha recomendação para vocês, né, é que usem, né, usem bastante o GrooveScript, é uma ferramenta muito poderosa, né, apesar, né, de ter algumas dificuldades ali quando você precisa, por exemplo, fazer algum debug, fazer alguma análise, é mais complicado, com certeza, mas sem dúvida ele facilita muito tarefas assim que demandariam a criação, né, e a utilização de vários artefatos ali dentro do CPI, né, mas aí a escolha é de vocês, né. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!